ela não reside no ambiente de trabalho, né? Então, mas ela vai ter que ficar hoje até às 18. Ela não vai ganhar hora extra. Ela não vai ganhar... ela vai ficar até às 20 horas, por um caso... Uma necessidade. Uma necessidade, um caso extremo, especial. Ela não vai ter o adicional noturno. Mas aí vai do bom senso, do bom entre senso, o empregador e o empregado, de depois descontar, né? Ou tal dia folgar, você vai poder sair mais cedo, alguma coisa nesse dinamismo, né? Tá. Agora, então ela não tem esse direito a ter hora extra, adicional noturno, ela não tem direito à insalubridade. Tem um monte... Isso é o que vem sendo muito discutido, né, doutor? Tem, e eu acho que deve, só colocando em discussão, a primeira lei da doméstica é de 72, a 5859 de 72, antes da Constituição de 88. Então, existem alguns direitos básicos que a Constituição e essa lei prevêem, e agora com a Lei 11.324 de 2006, houve alguns acréscimos, algumas alterações que beneficiaram inclusive as domésticas, e o projeto que está em andamento, aí em discussão, é justamente equiparar a doméstica como um trabalhador comum, regido pela CLT, ter todos os direitos. E o senhor acha que existe essa possibilidade? Eu acho que existe. Mas ainda demora um pouco? Eu acho que ainda vai demorar, porque demanda muita discussão, né? Enquadrar tudo isso de uma forma... Tem que ser razoável, mas ao mesmo tempo tem que ser com pressa, né? Porque existe essa diferença, essa necessidade. Né? Tá. Doutor, a gente está com uma participação por telefone, que é a do Orlando Souza, ele é de Lausanne Paulista e vai fazer uma pergunta ao senhor. Como vai, Orlando? Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia, muito obrigada pela participação. Só vou pedir para você baixar um pouquinho o volume do seu televisor e nos ouvir pelo telefone que fica a tempo real. Ok. Aí. Orlando, você tem alguma pergunta aqui para o doutor Marcel? Isso eu tenho. Porque eu gostaria de saber como que caracteriza aquele tipo de empregada doméstica que mora na casa já há muitos anos, não recebe nada monetariamente, só vive realmente só pelo alimento. Em troca de... Como devemos chamar aquele tipo de empregado? Olha, muito boa pergunta, Orlando. Na verdade, o Orlando está querendo saber, doutor, aquela pessoa que vive, muitas vezes vem de outro estado, né? A gente vê que muitas pessoas, como o Orlando está citando, vêm até do Nordeste para as grandes capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, e trabalham, de fato, por troca de comida e ter onde dormir. Antes de mais nada, bom dia, Orlando, eu agradeço a sua participação. Colocando em discussão o que você colocou para a gente, assim, indiretamente, existe um erro nessa colocação, né? Se ela reside no ambiente de trabalho, não necessariamente ela tem que trabalhar de graça. Mas ela mora lá, a gente presta toda assistência de saúde, de alimentação, de higiene. Isso não pode ser descontado do empregado doméstico. Isso é proibido, inclusive. Ser descontado, moradia, coisas de acessórios de higiene pessoal, alimentação. Ela tem que ter o recurso financeiro para ter as coisas dela, para poder adquirir algum bem, alguma coisa do gênero. Os direitos básicos dela, o primeiro é o salário mínimo. Pelo menos o salário mínimo, a carteira registrada, ela está com todas as características de uma empregada doméstica. Provavelmente tem mais de 16 anos, trabalha no ambiente residencial prestando serviço à família de forma contínua. Então, ela é uma empregada doméstica. Independente do fato da família custear todas as necessidades dela. É uma obrigação da família, inclusive. A empregada doméstica que trabalha 8 horas por dia, você não pode descontar o alimento que ela come na sua casa, os acessórios de higiene pessoal que você vai deixar para ela ali à disposição dela. A única coisa que é permitida descontar de empregado doméstico é 6% do vale transporte, a previdência, se for recolhida, né? Qual é a porcentagem, doutor? Tem uma porcentagem a normal, 12,8%. Adiantamento de salário, que é o vale, como eles chamam. E tem mais uma que agora até o final do programa a gente recorda. Bom, então, e esse vínculo qual é, doutor?
Fica então sendo uma mensalista? É, assim, ela é uma empregada doméstica como outra qualquer. Deveria até, tá há anos aí trabalhando na casa, tudo. A família fica sujeita aí às imposições legais. Tá certo, tá ok. Orlando, respondida a pergunta? Ok, respondido. Eu agradeço, obrigado. Muito obrigada. Um bom dia. Obrigada pelo Orlando. carinho da sua audiência, Orlando. Doutor, outra questão muito discutida é a questão do FGTS. Certo. Né? Tem até um projeto de lei tramitando com relação ao FGTS para as empregadas domésticas. Para serem obrigadas a receber. Para né? serem obrigadas a receber. Como é que está? Em que pé está? É uma das discussões desse novo projeto de lei para equiparação da doméstica com um outro trabalhador comum. Porque atualmente é opcional. Né? O empregador, se recolher um mês o FGTS, gera uma obrigação, né? Durante todo o período de trabalho dessa doméstica na residência. Mas é opcional. O que está sendo discutido é justamente ser obrigatório a todo instante. Porque isso também gera, o recolhimento do FGTS vai gerar o seguro-desemprego, se ela perder o emprego. Então é um benefício para o trabalhador, de modo geral, né? Tá certo. Doutor, outra questão, licença maternidade, como é que fica? É remunerada? Sim. Antigamente, com a lei de 72, 5859 de 72, junto com a Constituição, previa a licença gestante. Né? Ela teria o filho e poderia ter a licença dela como mãe, né? Como qualquer outra trabalhadora. Período de 4 meses ou 6 meses negociáveis? Esses 6 meses ainda também está em discussão porque virou... Numa empresa, se você dá essa licença estendida a 6 meses para uma funcionária, para uma empregada, né, da empresa, gera um ciclo para qualquer empregada que tiver uma criança, né? Então, atualmente com a lei 11.324/2006, agora existe a estabilidade gestacional para a empregada doméstica. Para a empregada doméstica e a licença maternidade. E como funciona essa estabilidade? Se ela, vamos supor, se eu for mandar hoje uma empregada doméstica embora e ela apresentar que ela está grávida, apresentar os exames, eu não posso. Ela tem a estabilidade no emprego até 4 meses após a criança nascer. Então a criança nasce, ela pode ficar esse período de 4 meses em casa, recebendo, mas na volta dela, se ela... Sim, aí é como qualquer outro empregado. Pode ser dispensado pode ter a rescisão. Tá. Sim. E nesse caso da empregada doméstica que tem carteira assinada, quem paga os custos desses 4 meses é o próprio INSS. Sim, ela entra com a licença maternidade também, porque quando tem a carteira assinada, você recolhe o INSS. É um direito dela também, ter recolhido o INSS. Ela vai dar entrada no seguro, na maternidade, no auxílio maternidade. Tá ok. Agora a gente está com o Décio Augusto, de Moinho Velho, São Paulo, na linha para participar com a gente. Décio, como vai? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada pelo carinho da audiência, pela participação. Obrigado a vocês aí. Eu queria saber do Dr. Marcelo? Aí, eu tenho um parente meu, ele é empregado doméstico de um sítio.